Vamos às orientações gerais com relação ao módulo de estudos da Seiichi Anoye, com material novo, apostila única para o módulo 1, 2 e 3. E aí o amigo que é orientador, coordenador do módulo e que está se familiarizando com este material, deve fazê-lo assim com bastante atenção. Abrir o material desde o início da introdução até os índices, observando já os detalhes que ele apresenta. No módulo 1, a beira dele é toda roxa, módulo 2, verde, módulo 3, laranja, já fazendo uma identificação visual pelas cores para cada um dos anos dos módulos. Há algumas diferenças em relação à metodologia que nós utilizávamos anteriormente para a proposta atual. Uma delas que nós queríamos conversar agora nesse momento é com relação à preparação das aulas. Se o amigo, por exemplo, folhear o módulo 1 e chegar ali na página 25, na aula Apresentação das Doutrinas Fundamentais da Seiichi Anoye, vai observar que tem aí uma aula preparada na íntegra. É um texto, não é longo, mas é um texto preparado na íntegra. Tem o objetivo da aula, um apartado chamado Vamos Pensar, que é uma proposta de introdução de aula, de quebra-gelo da aula, mas o mais interessante que nós queríamos comentar é que a aula está preparada em um texto corrido, tá? No entanto, não é todo o módulo que estará organizado desta forma. Mesmo que o texto aqui seja curtinho, dentro do tempo previsto de 40, 45 ou 50 minutos, dependerá aí da sua regional, o professor orientador deverá trabalhar com os conceitos aqui apresentados. Mas, como eu disse, não é a metodologia única, não é a forma única como as aulas se apresentam aqui no módulo. Abri uma proposta aqui de módulo 1 e poderia ser em qualquer outro módulo, né? Abri outra aqui na página 31, a aula A Essência do Homem é Perfeita. Se os senhores observam aí, o objetivo de aula consta, não aparece uma proposta, vamos pensar, mas se você quiser desenvolver isso, fica a seu critério, e aparece um tópico. Um tópico, teoria do homem-deus segundo a Seiichi Anoye, e vários subtópicos com indicações bibliográficas. E aqui é que está a diferença fundamental de estratégia. Se nós pararmos para pensar, muitas vezes, quando temos o texto pronto, fica mais cômodo tanto para o aluno como para o professor. Por quê? O aluno já pensa, bom, eu já tenho tudo ali, depois eu vejo, tá? E o professor olha e fala, tá tudo ali, é só eu ler. Claro que não é todo mundo que pensa dessa forma. Mas quando nós temos o material que te desafia a buscar no próprio livro, que é, como nós aprendemos com o nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, o santuário sagrado da Seiichi Anoye. Nós vamos direto à fonte. E aí, estimulamos tanto o aluno a buscar o ensinamento direto no livro, né, diretamente no livro, se relacionando ali com as palavras escritas pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, pelo Mestre Seiichi Taniguchi, pelo nosso Supremo Presidente, Professor Masanobu Taniguchi, e tantos outros autores, né, vai buscar ali diretamente na fonte, como também estimulamos o professor orientador. De que forma? O professor, então, para transformar estas referências numa aula de 40, 45 minutos, deverá fazer uma preparação a um prévio estudo para que ele organize seus apontamentos e chegue lá com os alunos do módulo para estudar junto com os alunos o ensinamento da Seiichi Anoye. Então, amigo coordenador, amigo orientador, amigos preletores que
querem saber um pouco mais a respeito da nova proposta de módulo, façam o seguinte, peguem o material, olhem, né, folheiem o material, ai, puxa, aparece até ilustração, tem algumas aulas que têm tópicos, mais tópicos do que outras, isso vai ser desafiador, tanto para o professor orientador que vai preparar a aula, como para o aluno. O aluno poderá, inclusive, fazer a leitura prévia dos textos, não é mesmo, em casa, e chegar à sala de aula mais preparado. Aí o amigo pode dizer, mas antes ele tinha também essa possibilidade, era só ler a apostila. O que nós queremos com esta nova proposta? Justamente que ele se dirija à fonte, que ele vá e não fique só num pequeno trecho, num pequeno fragmento extraído de uma obra completa. Que ele seja incentivado, mobilizado a fazer uma leitura um pouquinho maior, com mais páginas e se envolva mais no estudo do ensinamento. Então, a proposta é essa, seja com a aula já toda elaborada, né, desenvolvida, ou com a aula que apresenta tópicos, a proposta é que tanto o aluno como o professor estejam bastante preparados e sejam bastante fiéis ao material. Outra questão interessante que pode ser, que seja a sua dúvida, é com relação a tarefas. Puxa, folheei todo o material e não encontrei nenhuma tarefa, nenhuma de múltipla escolha e nenhuma de resposta imediata. Não haverá tarefas? Haverá sim, haverá tarefas e para o ano de lançamento da apostila única, que é o ano de 2019, as tarefas só chegarão a partir da 3ª para a 4ª aula. Né? Elas virão num material à parte, em PDF, não fará parte do encarte doutrinário, da parte das aulas, ela ficará no material à parte, e aí o aluno pode receber o gabarito, ele vai desenvolver as tarefas, vai entregar para o coordenador na regional, o coordenador vai conferir, o aluno já pode fazer a sua conferência com o gabarito que ele pode receber da própria coordenação e ir acompanhando o seu desenvolvimento. Isso significa que na grade não haverá mais uma aula de correção, implicando, portanto, numa participação mais efetiva do tutor ou de um preletor que acompanhe a turma, seja no módulo 1, no módulo 2 ou no módulo 3, para que os alunos realmente desenvolvam as suas atividades com aquela tranquilidade e sempre que houver dúvida, esse tutor pode fazer a diferença incentivando o estudo, oferecendo referências bibliográficas e até esclarecendo dúvidas. Vejam, não importa aí qual é conhecimento prévio que o aluno tem de Seiichi no Ie, porque nós temos alunos que são já conhecedores da Seiichi no Ie, praticantes há bastante tempo, e temos aqueles que são mais novatos. O que nos chama a atenção neste momento de implantação da apostila única é que nas regionais, nós que estamos coordenando, teremos que ter bastante atenção com os alunos de módulo 2 e de módulo 3. Por quê? Estes alunos já vieram conhecendo a metodologia anterior. E em conhecendo a metodologia anterior, estavam acostumados com outra forma de didática, outra forma de apresentação, tanto do material como das aulas, não é mesmo? Então, apresentada a proposta nova, eles vão ter o seu material, devem seguir este material. É importante que todos nós da regional, né, todos os preletores, professores envolvidos nas aulas de módulo, tenhamos bastante atenção com os alunos que já eram alunos matriculados e que estavam habituados à proposta anterior de trabalho. Por isso é interessante que para o preletor ou líder da iluminação que vá dar as suas aulas,
que ele assista o material em vídeo preparado exclusivamente para o preletor orientador de módulo. Estas aulas são pequenas orientações de 5 a 10 minutos, dando dicas de aula para o professor orientador do módulo, para que ele possa então pensar, puxa vida, parece muito grande, mas é importante que eu olhe para este tópico ou para aquele tópico. Sempre será lembrado que para trazer ou para levar à sala de aula novas informações, né, você vai lá para a sala do módulo 2 e você encontrou um tema bem bacana e você estava bastante feliz lá trabalhando com a questão das leis da mente, por exemplo. E você encontrou num material que não está citado no módulo uma informação importante. Para que o orientador faça isso, é fundamental que ele tenha passado por todos os tópicos já relacionados na própria apostila única. Por quê? Porque haverá prova, né? Existe uma avaliação de desempenho no final do ano, na 8ª aula de módulo. Para aqueles que realizam os módulos durante a semana, pode ser que não seja na 8ª, seja na 16ª, 18ª, 9ª, dependerá aí da divisão que cada regional fez. Mas o importante é que quando chegue aí nesse último momento, que é o momento da avaliação de desempenho da prova do módulo, tão famosa prova do módulo, ela será elaborada tendo como referência o que está relacionado no material, o que está relacionado na apostila única. Então, se o professor imaginou que no livro tal, no livro X, para ele é mais fácil, pode ser que a aula para ele seja mais fácil. Mas no momento em que o aluno for exigido daquele conceito, ele será exigido tendo como referência aquilo que foi tratado ou aquilo que está relacionado na apostila única, tá bom? Não tem problema trazer coisas a mais, é ótimo, pode ser muito rico para os alunos do módulo, mas preste bastante atenção, conhecimentos a mais, tá bom? Nunca subtraindo. Pensando nessa questão de subtraindo, posto que agora nós trabalhamos com disciplinas, é bem interessante que o professor orientador tenha clareza da sequência das aulas, do que vai ser tratado posteriormente, para que ele não entre num tema que vem numa aula sequencial, porque ele imaginou, não, puxa, aqui está incompleto, eu preciso falar tal e tal coisa, porque aqui não aparece. Então, olhe sempre o material um pouquinho mais para frente, porque como ele está dividido e as coisas ficaram um pouquinho mais separadas, aparentemente, para que haja mais tempo de trabalhar os conceitos, pode ser que ele pense que não está, mas está sim contemplado no material este propósito. E, por fim, nós gostaríamos de dizer o seguinte, a apostila única não é o único material do aluno do módulo. Como no módulo aparecem as referências bibliográficas em algumas das aulas, e nós estamos recomendando que os alunos mergulhem diretamente no santuário sagrado, é fundamental que os alunos tenham uma espécie de lista de material, como se fosse um material escolar no começo do ano letivo. E aí, para cada disciplina, está indicado um livro. E aí você pode pensar, nossa senhora, agora é muito livro, o aluno não vai ler, não vai ter condições, enfim. A estrutura da regional vai pensar em como vai fazer essa oferta aos alunos, né? Oferecer aos alunos a possibilidade de aquisição destas obras sagradas que são relevantes para o estudo das disciplinas do ponto de vista prático, né? Agora, do ponto de vista do estudo, é também necessário que nós incentivemos todos os alunos. Gostaria, então, que os senhores acompanhassem na tela a identificação de disciplina e livro indicado por módulo.
Para a disciplina Doutrinas Fundamentais da Seiichi-no-ie, no módulo 1, o livro Imagem Verdadeira e Fenômeno. No módulo 2, A Verdade, volume 10. E no módulo 3, A Verdade, volume 2. Na disciplina Prática do Ensinamento, no módulo 1, Assim se concretiza o amor. E no módulo 2, Explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan. Modo de viver da Seiichi-no-ie, que é disciplina somente no módulo 1, vai trabalhar com o livro A Verdade da Vida, volume 7. Ensinamento atual. No módulo 2, Caminho da Paz pela Fé. E no módulo 3, Viver junto com Deus, a verdade em 365 preceitos. A doutrina Movimento terá uma indicação de livro somente no módulo 1, o que deve fazer o dedicado à iluminação. Assuntos importantes. Terá somente uma indicação para o módulo 2, Inexistência da Doença. E a disciplina Doutrina Aplicada terá como referência bibliográfica o livro Preleções sobre a Sutra Sagrada para o módulo 3. Os livros indicados em cada uma das disciplinas não são exclusivos dessa disciplina, evidentemente, porque eles são muito amplos, mas eles serão trabalhados, podem ser trabalhados em outras disciplinas e outros títulos também podem aparecer como referências bibliográficas. O aluno não deve ser obrigado a adquirir todos eles, ele deve ser convidado a ter em mãos o material completo que dará para ele mais tranquilidade no momento de estudos. E deve ser também incentivado a fazer os seus apontamentos de aula, as suas anotações de aula. A própria apostila única prevê justamente um espaço para que ele possa construir as suas anotações de aula e ter ali no momento em que ele for estudar as referências dadas pelo próprio orientador durante as aulas. A disciplina Movimento é uma disciplina que indicou somente um livro e se os senhores forem observar, como nós estamos falando de aspectos que compõem a parte organizacional da Seiichi-no-ie, o livro indicado é o livro basilar para esse aspecto. E as aulas da disciplina Movimento são aulas todas já preparadas e muitas vezes bastante extensas no que diz respeito ao tempo mínimo previsto para elas, que é 30 minutos. Então, a sugestão é que o orientador assista às orientações de aula, preste atenção nos pontos importantes que devem ser tratados nesta aula ou naquela aula correspondente e incentive o aluno a ler e aprofundar os seus conhecimentos em casa, como um estudo mais individual. Estas são as orientações gerais para o trabalho inicial do módulo de estudos da Seiichi-no-ie na apostila única. Se o amigo tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pedimos que entre em contato com a Superintendência das Atividades dos Preletores da Seiichi-no-ie do Brasil, enviando para nós um e-mail através do preletores@sni.org.br. Sucesso a todos! Muito obrigada!